Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com todos vocês em mais uma webinar, em mais um momento de formação e informação, e mais um momento de, podemos dizer, até de descontração com essa pessoa tão especial que nos acompanha nessa webinar de hoje, né? Então, eu gostaria de, para quem não me conhece, eu quero me apresentar, eu sou Rosana Reis, gerente pedagógica do Sistema Etapa Público, e hoje eu vou fazer diferente, eu não vou registrar a presença dos municípios parceiros agora no início da nosso webinar, eu vou registrar a presença dos municípios parceiros e não parceiros ao final dessa webinar. Por isso, eu peço para que todos acessem o link que está disponibilizado aí no chat de vocês e que vocês respondam, por favor, qual que é o município que vocês trabalham, tá? Importante, o município que trabalha, porque muitas vezes trabalha em um município e mora em outro, é no município que trabalha, ok? Então, agora eu vou fazer a mini palestra, né, que é tão especial para mim e para todos do Etapa. E antes, eu gostaria também de apresentar e registrar aqui, na verdade, somente registrar a presença de algumas pessoas da equipe do Sistema Etapa Público, que estão participando aqui da nosso webinar de hoje. Então, nós temos o nosso querido diretor Guilhermino, o Eduardo, o Weber, o Adriano, o Curcioli, o Cláudio, a Maria José, a Malu, a Silvana, a Maria Rita e a Carla. Todos esses participantes da equipe Etapa Público. Muito obrigada pela presença de vocês também. Então, vamos lá? Essa pessoa é professor, assistente, doutor do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional da Unicamp, atuando como pesquisador e professor nos cursos de graduação em medicina e nos cursos de pós-graduação em neuropsicologia e reabilitação neurológica infantil. Professor titular do Centro de Ciências da Vida da Pontífica Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas, onde atua como professor nos cursos de medicina, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional. Mestre em ciências na área de concentração em morfologia pela Universidade Estadual de Campinas. Doutor em ciências na área de concentração em neurociências pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP. Palestrante e consultor na área de motivação, felicidade e saúde, educação, neuroaprendizagem, acolhimento, neurodesenvolvimento infantil e na relação escola e família. É pesquisador na área de envelhecimento neurológico, neuroplasticidade cognitiva, aprendizagem e neurociências em ensino. Publicou diversos trabalhos em revistas científicas do Brasil e do exterior. E nós estamos falando do nosso querido professor Nino. E agora, professor, o show é com o senhor. E estarei aqui ajudando nas perguntas que forem surgindo, tá? No chat. Então, quando eu aparecer, eu vou desligar a minha câmera agora. Quando eu aparecer, é porque tem alguma pergunta importante. Combinado? Só abrir o microfone e o show é com o senhor. Pronto. Muito bom, muito boa tarde, família Etapa, do Sistema Etapa Público de Ensino. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Alguns amigos que nós tivemos o prazer de estarmos juntos presencialmente e agora nós estamos aqui com todo o coração para vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês. Quero agradecer a todo o corpo administrativo do Sistema Etapa, Guilhermino, os demais
Rosana, Silvana, Adriano pelo suporte técnico aí. E é isso aí, moçada. Espero que todos vocês estejam bem e vamos bater um papo descontraído. Fiquem bem à vontade para fazer as perguntas. A Rosana vai intermediando aqui esse nosso assunto aqui, que é tão importante hoje em dia. O nosso tema de hoje, vocês estão acompanhando aí, acolhimento e ações para o retorno às atividades presenciais. Vamos torcer, né, pessoal, que essas atividades presenciais sejam o mais breve possível. Cada unidade, cada município, cada estado está administrando a sua maneira. Outras dúvidas que você desejar, disponibilize por aqui, né, o messiano@mpc ou no @messiano lá pelo Instagram. Tá ok? Bom, meninas e meninos, primeira coisa, né? Nós temos que fazer em público um agradecimento também ao Conselho Nacional de Educação, pela edição de 2 pareceres que vocês devem estar trabalhando aí no seu município. O parecer 5 e o parecer 11. O 5 determina calendário e o 11 determina as normas e os procedimentos da volta às aulas. Todas as secretarias estão criando grupos de estudos para avaliar, para fazer uma leitura desse parecer. Nós também faremos uma leitura com uma outra visão, uma visão mais acadêmica, no sentido pé no chão, ali na nossa escola, com um linguajar mais tranquilo, mais característico para vocês. Então, quando nós estamos aqui, a primeira coisa que nós temos que ressaltar é que a escola, para muitos alunos, para muitos estudantes, é muito mais que um local de aquisição de conhecimento. Ela é muito mais do que o local onde ele vai para aprender. É a escola onde ele tem o seu ambiente social. É a escola onde ele tem ali o seu encontro com os amigos e até mesmo, não podemos esquecer, num país como o nosso, a busca da alimentação também. Então, a escola é algo um pouco maior do que só a academia de conhecimentos. Quais são os fatores que influenciam a aprendizagem? Apareceu uma nutrição aqui, porque todo mundo gosta de comer, não é? Todas as informações que nós estivermos trazendo aqui, é muito, muito importante saber que todas elas estão de acordo com os pareceres do Conselho Nacional de Educação. E, no seu município, ele tem que trabalhar de acordo, todas as ações têm que atender a BNCC. Então, todas as informações aqui são, assim, bem gostosas, tranquilas, numa linguagem bem simples, bem fácil, para nós conversarmos nessa tarde maravilhosa, linda e primaveril, porque tem do outro lado da telinha aqui muitas flores, que são vocês, meninas. Tem também uns matinhos aí, né? Os meninos que estão colaborando conosco nesse final de tarde. Bem, veja bem, nós vamos conversar aqui com vocês o seguinte: fatores que influenciam na aprendizagem. O acolhimento. E o acolhimento aparece em vários momentos do parecer 11. Esse é um fator importante e vamos comentar por quê. A importância do ambiente, não é? E o que aconteceu? Destituíram o ambiente escolar, onde o estudante encontrava ali o seu grupo social, e o levaram para dentro de casa, num ambiente mais restrito, que ele não estava acostumado a vivenciar tantas horas por dia, e que esse convívio extensivo pode começar a gerar problemas de comportamento. Vamos falar um pouquinho. Influência da idade. Isso não está no nosso controle. Isso é um fator biológico de cada um dos estudantes. Por isso ele aparece em cor preta. Carga genética. Vamos fazer um comentário da epigenética para vocês. Bem interessante, bem bonitinho.
em preto, não está no nosso controle. E também a nutrição não está diretamente no nosso controle. Visto que, veja bem, a nutrição começa a interferir desde o momento pós-concepção. Pós-concepção, depois aproximadamente de 10 dias da concepção, a nutrição da mãe já começa a ter alguma influência no desenvolvimento cerebral daquele concepto. Não é nem embrião, nem feto. Ele não tem ainda um aspecto e nós definimos como sendo um concepto. Vale a pena lembrar que todas as minhas falas não é para ser levada somente para a sala de aula. O que nós vamos discutir aqui hoje é importante porque ela está atingindo a todos nós. Então, leve a minha fala para a sua família, traga os seus filhos aí, seu marido aí na frente, sua esposa na frente desse monitor, para que a gente tenha já um ambiente gostoso, propício para nós desfrutarmos de algumas informações nesse final de tarde, começo de noite. Então, isso é muito, muito importante. Essa pandemia está na minha família, na sua família, todos nós estamos sofrendo as suas ações. Então, vamos observar essas características. Sexto e último são os fatores psicológicos. Em vermelho também. Por quê? Porque são fatores que nós temos que analisar nesse momento, como está a emoção em todos os níveis, do aluno, do professor, do gestor. Todos nós somos gestores. O secretário de educação é gestor, os coordenadores são gestores e os professores também são gestores pela nova nomenclatura. Gestores de sala de aula. É ele que coordena, é ele que faz a gestão da atividade com os seus alunos. Então, nós temos que perceber como é que está a motivação, como está a atenção. Então, esses 6 fatores, vejo, que interferem, eu escolhi os 6 principais, na aprendizagem, 3 deles nós estamos vivendo nesse momento. Acolhimento, importância do ambiente e fatores psicológicos. Ok? Qualquer dúvida, Rosângela? Bem, não querendo ser muito didático, vamos dar uma passadinha ali no Aurélio. Como é que o Aurélio define acolhimento? Acolhimento é o ato de acolher, é a recepção, é a atenção, é a consideração, é um refúgio, é um abrigo, é um agasalho. Isso é acolher. Pelo Aurélio. Uma definição da língua portuguesa, uma definição um pouco mais seca, um pouco mais árida. Mas nós podemos começar a se envolver. E eu pergunto, quando foi o seu primeiro acolhimento? Você se lembra quando você foi acolhida pela primeira vez? Você lembra quando você acolheu pela primeira vez? Seu primeiro acolhimento foi na sua mamada. Aquela coisa maravilhosa da relação mãe e filho, que estabelece um vínculo irreparável. O acolhimento, né, garante uma construção afetiva, né, que será determinada por toda a vida da criança. Ai, meu Deus, eu amamentei muito pouco. Mas o teu olhar também é um dos 5 fatores de acolhimento. Mas esse primeiro acolhimento é um acolhimento mágico. Só quem é mãe sabe que é importante, não é? Quem me conhece ao vivo e a cores aí sabe que eu brinco muito. Então vamos começar para dar aquela relaxada, né? Fazer foi bom. Ou se foi. Durante a gestação foi muito gostoso, com pequenos momentos de desconforto. O parto também foi bom. Ver o bebê foi maravilhoso, mas o melhor momento que nós temos a descrição do público feminino foi exatamente no momento da amamentação. Essa foi o seu primeiro acolhimento quando você propiciou. Agora, é muito importante eu chegar aqui e dizer para você que acolhimento é uma filosofia de vida.
posso fazer um seminário sobre acolhimento, falar pela manhã, pela tarde, pela noite, falar um dia todo, um final de semana inteiro, mas se você não tiver como meta de vida, como princípio, que acolher é um ato humano, não vai adiantar de nada. Então, eu quero fazer uma reflexão com vocês, não é? É importante que, antes de acolher, façamos um mergulho em nós mesmos. Está ali em vermelhinho na sua tela, a origem comum. Eu gostaria que você fizesse um exercício, professora, professor, lembrando a sua origem, o seu bairro, a sua família, a sua escola, se foi pública ou não. Então, o que eu quero dizer com esse slide? Eu, por exemplo, a minha origem é uma origem rural, eu venho da zona rural, correto? De uma família imigrante simples. Então, veja, você ali, gestor da sua sala, professor da sua sala, tem em comum a origem semelhante a muitos alunos que estão ali na sua sala de aula. Então, só isso já bastaria para nós termos um olhar diferenciado para os nossos alunos. Não é? Saber que, como eu, aquele aluno veio de uma família simples, de uma família com algumas dificuldades, saber que aquele aluno tem sonhos, como eu tive, que aquele aluno tem decepções, como eu tive, que aquele aluno tem medo do futuro e do fracasso, como nós tivemos. Então, é um convite que eu faço, e por isso que eu pedi que você chamasse a família, porque encerrando essa nossa transmissão maravilhosa, organizada aí pela equipe e o Sistema Etapa Público, nós podemos começar um acolhimento familiar, porque ainda vai um pouco além essa nossa quarentena. Então, a origem comum, não é? É muito, muito importante saber que nós temos uma origem comum. Aí surge uma pergunta para quem está do outro lado do monitor aí. Por que eu tenho que estar preparado para acolher? Bem, por várias razões. Eu vou elencar 2 momentos. O primeiro momento é o que aconteceu nas últimas décadas. Nas últimas décadas, o que nós estamos vendo aí nessa figura e o que nós vemos todo dia é que cresceu a participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, com a mulher indo para o mercado de trabalho, que foi uma coisa maravilhosa da independência feminina, o que é que acontece? Não é? As crianças passam um longo período sem o contato da mãe, sem o contato dos familiares imediatos. Até um tempo atrás, as crianças ficavam com as avós, que eram disponíveis. Hoje, as avós são jovens e existe uma série de ofertas de lazer, melhor idade, terceira idade, eu acho que toda idade é boa, ofertando para as avós atividades que ela vai buscar o grupo dela, onde ela pode falar uma mesma linguagem, mesmos sonhos, mesmas experiências vividas de uma mesma época. E o que acontece? A criança, então, acaba tendo que ficar, não é? Um grande período compartilhando as suas horas com outras pessoas. Muitas são queridas. Sim, existem cuidadoras, secretárias do lar, fantásticas, carinhosas, preocupadas, atenciosas, resilientes, empáticas. Mas nós temos a falta da mãe. Então, professora, professor, não se penalize. Vocês já ouviram e muitas vezes o que eu vou falar. Não importa a quantidade das horas que passam com a criança, mas é muito importante a qualidade das horas. Professora, professor foi para casa? Procure ficar com as atividades familiares. Depois, tem que ter o horário de dormir, se recolheram, você pode retomar suas atividades. Então, isso é um ponto importante, só trazendo para as últimas décadas. Mas hoje nós estamos numa situação especial.
hoje, em particular. O que é que nós temos? Escola, olha que escola maravilhosa, professores, alunos participativos, todos com a mãozinha erguida. Temos a escola hoje? Não, não temos a escola, onde o aluno complementa o seu lado emocional, onde ele complementa a sua sociabilidade, a aquisição do conhecimento. E ele foi retirado desse ambiente social e compartilhado para onde? Ele foi exatamente para esse cubículo aqui. Hoje ele está restrito. E a grande preocupação que nós temos, não só o parecer do Conselho Nacional de Educação, foi fundamentado em vários artigos e experiências vividos no exterior por alguns países que se adiantaram. E eu digo para vocês que esta preocupação nossa hoje é exatamente com os mais novos. O aluno do ensino médio já tem um pouquinho de compreensão. O do Fundamental 2, ele entende, mas sofre. Do Fundamental 1, sofre um pouquinho mais porque ele ainda não entendeu muito bem o que é que está acontecendo. Há necessidade de haver um diálogo. As crianças do infantil, felizes aquelas que têm alguém, uma mãe, um pai participativo com as atividades, que pode estar acolhendo nesse momento. A grande preocupação é com os alunos em processos de alfabetização. Esse é um problema sério, que nos preocupa muito, muito, muito. Ok? Então, veja, a escola hoje, antes da pandemia, uma pesquisa que fizemos, ela representava o segundo grupo na escala social das crianças. E qual seria o primeiro grupo num primeiro questionamento que fizemos? No primeiro questionamento que fizemos, eles responderam, meus amigos. Essa enquete foi feita com alunos do Fundamental 2. Qual é o grupo que você se dá melhor, convive? Não apareceu família. Depois, quando nós invertemos e colocamos opções para ele escolher, nessa situação, a família apareceu em segundo lugar. Então, o que acontece? Nós temos que estar preparados para acolher na escola e em casa. E eu digo, do ponto de vista psicológico, se você não está apta a acolher na escola, provavelmente não estará apta também para acolher em casa. Ou tem distúrbio bipolar. Percebe? Não adianta ser uma mega mãe em casa e uma carrasca na escola. E tem volta lá para pesquisar a sua origem. Então, isso é bastante importante aqui. Tá ok? Então, veja. Acolhimento na escola, olha que texto bonito. Eu sei que vocês sabem ler. Acolhimento é um dos princípios básicos para estabelecer uma ação educativa. Esse é o acolhimento na escola. O acolher. Veja, olha essa figura de acolhimento. E aí vem um segundo texto, que eu acho que é importante. Reflitam, fotografa a tela. Não aprendemos com qualquer um. Aprendemos com aquele a quem outorgamos o direito e confiança de ensinar. Então, a primeira etapa é exatamente gerar um acolhimento daqueles que estão na nossa sala, no nosso redor. O acolhimento leva ao apego, ele se apega porque você acolheu, e o apego vai gerar o afeto. Ele se afeiçoa a você. E aí? Tudo isso gera um bom desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Devemos evitar todo e qualquer
ação que possa gerar um estresse, uma tensão naqueles primeiros dias de aula, pensando no ano regular. Agora, essa fala é importante para quê? Agora, essa fala é importante para o retorno da aula. Então, vamos minimizar o estresse. Isso é importante. Dentro da linha do acolhimento, como eu disse, no Conselho Nacional, apareceram 11, ele aparece várias vezes. Ele fala acolher, 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 e a minha ideia foi trazer para vocês algumas definições, alguns métodos que nós utilizamos na neuropsicologia, na psicologia, para o acolhimento. Vamos fazendo uma série de reflexões. O acolhimento e o vínculo. O acolhimento envolve o quê? Um sentimento de admiração perante o outro, né? E tanto nós, professores, como os alunos e a família, outro ponto que nós vamos abordar também, é acreditar que por um ano, no mínimo, eu farei parte da construção da vida, da história de vida daquele aluno, daquele estudante. Então, que eu deixe lembranças boas. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Adoro fazer teste. Aplicar teste é comigo mesmo. Então, vamos pensar o seguinte. Lembre de um professor que você gostava, um professor que te acolheu, um professor que você tem no coração. Lembrou? 1, 2, 3, 4. Bacana, legal. Agora eu te pergunto. Você lembra bem a matéria que ele ensinou? Você lembra muito, muito melhor das características de uma pessoa de bem com a vida, sorridente, alegre, feliz com a vida, feliz com o vínculo de professor. Depois virá a matéria. A primeira imagem que vem, quando eu pedi que você recordasse do professor, e isso serve para qualquer pessoa, sempre vem os momentos felizes, aquilo que te marcou de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva. Então, se eu vou conviver com ele pelo menos um ano, eu tenho que fazer com que seja um ano feliz, para mim e para ele. Senão, eu vou prejudicar o cérebro dele e o meu como professor. Muito bom. Veja bem, aí você já está pensando, está sobrando tudo para o professor, mais uma vez. Então, veja. Detalhe extremamente importante. Com teu filho, com teu aluno, acolher não é aceitar tudo que o incluído, que o acolhido quer. Acolher, no seu sentido extenso, não é só fazer o que ele quer. Isso não é acolhimento. Isso é uma falsidade. Então, você tem que ser empático, se colocar no lado dele, porém com firmeza, mostrando que existem regras de comportamento social, que existem limites. Num outro momento, numa palestra de limites, nós vamos conversar um pouquinho. Limite não é toler a liberdade de ninguém, mas limite é estabelecer regras. Até aqui você pode, até aqui você não pode. E, abre um parênteses, os estudos mostram, feito pelo INSPER, aqui em São Paulo, e outros institutos, que todos os jovens que tiveram as obrigações domiciliares, né, foram melhor sucedidos na vida acadêmica, tiveram uma vida acadêmica com um rendimento maior. O que são obrigações de casa? Pôr a mesa, tirar a mesa, arrumar sua cama, colaborar nos serviços domésticos. Então, nesse momento, que todos nós estamos alterados e sobrecarregados,
Não é porque nós estamos em casa, vocês estão trabalhando, eu estou trabalhando, e muito, não é? Que nós não podemos compartilhar com diálogo, com empatia, colocando no lugar dele, mas peça para ele se colocar no seu. Olha lá, filhão que está assistindo aí do lado, a importância. Vamos fazer a empatia reversa. Eu sou empático por você e você é empático por mim. Entendeu? Então, esse momento é extremamente importante para nós acolhermos, mas acolher com firmeza. Não é ceder para ter silêncio para ele parar de chorar, parar de fazer manha. Não é isso, tá ok? Muito bem. Esse é um ponto importante, não é? Nas entrelinhas, Parecer 11 quis dizer isso, mas a falta de alguém com a fundamentação da neurociência na equipe não apareceu. A neurociência, o meio ambiente e o desenvolvimento do sistema nervoso. Isso é uma informação importantíssima para o educador, para a família. A criança não é formada somente a partir da carga genética que recebem dos pais. Vallon já falava isso. Mas também a partir das relações que ele tem no meio ambiente. Desce para essa pequena charge aí. Como você faz para que seu filho leia livros? A mulher que está falando, celular na mão. E o filho, celular na mão. E a mãe que está ouvindo a pergunta, livro, e o filho, livro. Então, o ambiente, a criança aprende muito mais, os estudos estão mostrando que a criança aprende muito, muito, muito mais por observação sobre no que se diz ao socioemocional, ele aprende muito pela observação. Não adianta a família, alguém, esbravejar no trânsito e pedir que ele não esbraveje. Não adianta você falar alto com alguém e pedir que ele fale baixo. Percebe? Então, o meio em que a criança vive é de extrema importância na formação da sua personalidade e na formação anatômica, neuroanatômica do seu sistema nervoso. Tudo bem? E agora a minha pergunta. O que está acontecendo com o meio ambiente agora? Restritivo. A criança não está mais na escola, aonde ela tinha o que ali na escola? Como já falamos, um ambiente social, ela tinha movimento, ela tinha liberdade, ir, vir, aprender, socializar o conhecimento, socializar informações, e hoje ela ficou restrita num ambiente pequeno, com às vezes pouca tolerância e muita exposição sem sentido. Ou seja, passando um bom tempo, muitas vezes, na frente da televisão. Vamos resgatar, família, os jogos de mesa, que nós estamos falando tanto aí na neuropsicologia, resgatar os jogos de mesa, porque isso socializa, além de ser cognitivo. Então, a neurociência hoje valoriza muito, muito, muito o meio ambiente, não é? O ambiente onde ela... E quando nós falamos um ambiente, não é um ambiente rico, é um ambiente com alguém que tenha disponibilidade para acolher. Uma das preocupações que temos no nosso grupo é trazer essas informações para que vocês, professores, possam fundamentar, né, o seu recado, a sua informação aos pais dos alunos. Não é? Um ponto que é bastante também colocado no parecer 11. Então, isso é bastante importante. Alguém com disponibilidade de tempo. Não adianta ter riquezas se não tem ninguém para compartilhar aquela riqueza. Precisamos de tempo. A genética contribui com aproximadamente 40%, aproximadamente 40% da capacidade de aprendizagem. 40%.
Agora vou falar um pouquinho a favor da genética, como prometi lá no início. Epigenética. O que seria a epigenética? A epigenética é uma nova genética e ela diz que o afeto é intergeracional, ou seja, o afeto é transmitido de uma geração para outra. Já entendeu? Você foi acolhido, você acolhe. Seu filho foi acolhido, ele acolherá. Os estudos têm mostrado também uma coisa bem interessante, que a criança já nasce, não é, com o potencial de ser afetuosa. Obviamente, com todos os cuidados, peguei para ilustrar para vocês o quê? Uma criança brincando ali ao lado de dois filhotes de leões. Por que que ela teve esse comportamento? Porque ela é afetuosa. Perceba nos detalhes com os seus filhos como eles são afetuosos em determinados momentos e com determinadas pessoas, e um pouco menos afetuosas com outros. Então, veja, toda criança nasce com o potencial de ser afetuosa. Mas se não for amada pelos pais, quando for mãe ou pai, também não vai amar. Percebe que a epigenética está reforçando a importância do meio ambiente, não é? Que isso vai sendo transferido de uma família para outra. Então, isso é bastante importante aí. A seguir, veja só. Mas, professor, isso aí tem uma fundamentação, isso daí é visível. É, meu amor. Através do estudo da neuroimagem funcional e da quantificação da massa de substância cinzenta que existe no seu cérebro, ou seja, a quantidade de córtex cerebral, que é o software do seu cérebro, onde você tem as sensações, interpreta as sensações, propõe respostas, elabora hipóteses, planeja movimento, executa movimento, movimento de planejamento de fala, compreensão de linguagem, compreensão de visão, compreensão sensorial, caixa tátil, e tudo aquilo ocorre na substância cinzenta. E esse trabalho feito pelo Texas Children's Hospital comprovou a diferença de crianças que foram negligenciadas e aquelas que receberam amor. Há uma diferença na espessura do córtex cerebral dessas crianças. Abre um parênteses, sai daqui, vai para a família daquele aluno, você que está num bairro um pouco mais violento, lecionando num bairro mais violento, um bairro com menos recursos. Aquela criança pode não estar correspondendo ao que você quer na sala de aula. Por quê? Porque a mãe não se alimentou corretamente, provavelmente. A mãe pode ter utilizado drogas, a mãe pode ter fumado na gestação, a mãe pode ter consumido álcool na gestação, e outros. E ele, pouco estímulo ao nascer, e o que aconteceu? Isso vai provocando uma perda de neurônios significativas ali no córtex cerebral, o que vai acompanhar para a vida toda. Para ele acompanhar, ele vai ter que fazer um esforço muito maior. Mas é interessante, a parte emocional, não é? Por incrível que pareça, o nosso cérebro é 80% emoção, 20% razão. Então, se você começar a acolher aquele aluno na sua sala, ele não que ele melhore potencialmente o sistema nervoso, mas ele vai ter uma capacidade de aprender melhor. Essa experiência foi feita também na Bélgica, pasmem, o sistema penitenciário da Bélgica, as mulheres presas, grávidas, nasce a criança e a criança fica cumprindo a pena com a mãe por um bom período até a idade de ir para a escola. Não vai ser adotada ou acolhida por ninguém. E observaram uma diferença relativamente grande no desenvolvimento psíquico e motor dessas crianças
que eram criadas dentro da penitenciária com algumas crianças de creche. Aí isso incomodou muito. E foram observar e viram que na creche, ali naquele pauzinho do berço, as cuidadoras fechavam com o lençol. Então, a criança tinha muito pouco estímulo visual. Ela olhava para o teto, para os lados, e não via nada, movimentando nada. E aquilo era muito passivo. Isso trouxe um prejuízo para o desenvolvimento do córtex cerebral, formação das sinapses, que é algo maravilhoso, não é? Daí a nossa grande preocupação, chamando a atenção, alertando os professores do infantil, das séries iniciais, que o teu trabalho agora e no retorno vai ser um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. Então, isso daí é extremamente importante, a plasticidade neural. Acolher não é difícil. Para acolher, você precisa 5 pontos. 5 pontos para acolher. Bem, hoje, como é que nós podemos acolher? Com um olhar. Para acolher, precisa de um olhar. Não é? Winnicott, um dos papas também da psicologia, diz, né, que a gente se identifica no olhar. Quantos de vocês se enamoraram por um olhar? Ok? O que mais que eu preciso para acolher? Uma escuta. A escuta vai ser de fundamental importância de ontem até o ensino médio de quem está no infantil hoje. Porque vão ficar marcas. E nós temos que praticar uma escuta efetiva. Vou falar da escuta pelo gestor, pelo professor, pelo aluno e pela família já já. Então, veja, a escuta, escutar hoje é extremamente importante. Não é? Deixa desabafar. Então, acolher, escuta. Às vezes, só escutar, não precisa palpitar. Ah, eu não sei o que eu vou falar, não fala. Às vezes é melhor ficar quieto do que falar alguma coisa. Mas ele pôs para fora. Você digeriu, pode retomar o assunto. Você já vai perceber que quando você busca, ele já vai estar um pouco mais calmo, porque ele pôs para fora a sua angústia, pôs para fora a ansiedade, e agora ele está mais fácil. Como ele tirou coisas dentro dele, quando você vem, você é capaz de colocar algumas palavras, algumas coisas que, embora ele nem sempre concorde com tudo, mas ele vai acatar isso aí. Mostrar interesse por aqueles que vamos ensinar. Você pode ir adaptando todas essas minhas falas, trazendo para a sua família, mostrar interesse por aqueles, não é, que estamos coabitando, com aqueles que estamos vivenciando. Tá? Eu sei que você está extremamente carinhosa, mas você também, vou falar do aspecto psicológico do professor já já, do trabalho e do psicológico. Então, mostrar interesse, mostrar que eu estou preocupado, que eu estou curioso com esse meu aluno. Isso ajuda também. Ele vai ser notado, né? Como diz o Winnicott, um olhar, se eu sou visto, eu existo. Fez lá do Descartes uma versãozinha dele. Se o aluno percebe que você está olhando, está preocupado com ele, ponto. Uma coisa que eu digo, professor, não chame a atenção do aluno que está, entre aspas, dormindo na sua aula. Fala para ele, olha, presta atenção, olha que coisa bacana, isso aqui é muito legal, 1, 2 vezes, depois para, deixa quieto. Ao final, quando você retomar, chama ele, particular, fala, Zezinho, tá tudo bem com você? Fiquei preocupada, você está tão quieto hoje, você comeu? Você dormiu bem? Você está sentindo alguma coisa? O que é que ele espera? Uma bronca. Você não deu, você acolheu, você amansou o leão que estava dentro dele. Com o filho, a mesma coisa. Compreender as necessidades. As necessidades são próprias. As necessidades são de cada um.
Ó, nós estamos fazendo aqui uma terapia em grupo, tá? Já já me traga as perguntas aí. Então, compreender a necessidade do próximo, porque a necessidade é própria para cada um. De repente, nós estamos achando que está tudo bem, tudo maravilhoso, em casa e na escola, e não está. Então, aí entra a escutação, aí entra a empatia também. Querer estabelecer um vínculo, uma relação sadia, por menor que seja. Não vou dar muita atenção para ele, mas eu vou dar uma atençãozinha. Já está bom. Já está bom. Melhor pouco do que nada. É assim que começa. Talvez ele te retribua de alguma maneira que você vai se surpreender. Estou cheio de histórias que eu ouço no dia a dia, nas minhas viagens aí, quando eu tenho essas informações aí para vocês. Então, isso é um ponto importante também, não é? Desses atos aí. Uma grande preocupação que o Conselho Nacional de Educação e todos os outros organismos internacionais estão preocupados é exatamente com a possibilidade da evasão. Vamos discutir isso dentro do parecer, mas ele sempre ressalta: professores, cuidado com a avaliação, cuidado com a recuperação, olha lá para evitar a evasão, porque o aluno evadido ele vai ter uma série de problemas sociais, ele vai estar muito mais próximo do lado negro da força, para resgatar vai ser muito mais difícil. Depois, mesmo que ele volte para a escola, passa a ter um outro problema, porque houve a defasagem de idade. Então, aí, secretário, coordenadoras, diretoras, isso é um ponto que você leu ali no parecer, e isso vem várias vezes, em vários momentos, colocando: quantifique, fique próximo, use os recursos, sem amedrontar, você conhece o conselho tutelar da sua cidade? Qual é a pessoa mais adequada do conselho tutelar para ir até a casa daquele aluno que não voltou para a escola? Talvez a presença do conselho tutelar para te dar uma, entre aspas, segurança. Talvez possa ir até o professor, a pessoa que cuida do pátio da sua escola, que está num contato mais lúdico com elas ali, para saber. No seminário internacional que tivemos esses dias, do Instituto Casa Grande, foi bem abordado por uma professora de Portugal, que lá eles tiveram um pouco mais sorte do que nós. Porque lá a pandemia, quando surgiu, o período de férias é diferente, já tinham transcorrido 6 meses de aula. Então já havia uma avaliação, já havia um contato, já havia uma identificação de professor e aluno, tanto nas suas capacidades como nas suas pequenas falhas. E a nossa foi muito precoce. Nós tivemos 1 mês de aula. 1 mês. Então, não deu para fazer um levantamento, né, das qualidades, das dificuldades, e foi interrompido. Então, não criou vínculo, não conseguimos criar vínculo em 30 dias. Tá? Ele tem um vínculo com o grupo social dele, por isso que ele está sentindo muita falta. Percebe? Então, isso é um ponto importante. Ficar muito atento com isso, professores, com a evasão. Nós temos aí outras observações a serem feitas do que vai ocorrer, quais as perspectivas negativas próximas. Porque enquanto nós estamos cuidando disso daqui, a malandragem está cuidando de outras coisas. Eles estão vendo futuros consumidores de drogas aí, por uma falha de acolhimento, um deslize, uma trinca emocional. Por isso, mais do que nunca, na tua casa e na escola, começar a tomar cuidado com isso. É que nós se preocupamos só com o mundo branco e o dark nós esquecemos de avaliar.
Professor. Resumindo essa etapa, nós já vamos passar para outro momento. Nós temos, assim, acolhimento, do ponto de vista psicológico, pelos estudos da psicologia, de John Bowlby, vem assim, que o acolhimento vai me levar ao apego, como eu disse. Quem me acolhe, eu me apego. Isso ocorre até mesmo com os animais. E o apego vai sendo transformado em afeto, ele passa a ser um defensor seu, ele é afetivo você. E tudo isso vai fazer o quê? Vai levar a um bom desenvolvimento saudável do seu cérebro. E vai facilitar a aprendizagem. Qual é uma informação clássica disso daí? Na nossa outra live, nós falamos que quando você está estressado, seu cérebro libera hormônios, CRH, adrenocorticotóxico, que vai terminar na liberação de cortisol pela suprarrenal, que vai afetar. E esse aluno não acolhido, ele tem um sofrimento. Ele tem um sofrimento. E esse sofrimento, o que acontece? O que acontece com esse sofrimento? Começa a prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso. Rosana está querendo falar. Rosana, deixe-me fazer uma proposta. Eu tenho 2 slides para mudar de assunto. Dá para guardar 1 minuto? Veja. Dá sim. Dá. Claro, olha, para a gente concluir essa etapa, aí nós vamos entrar para um outro link. Esse daqui é um ponto importante que nós elaboramos aqui. Mas como que eu vou fazer o acolhimento em casa? Como que eu vou fazer o acolhimento na escola? Então, é refletir a respeito do que cada um passou. Então, começa você mesmo se perguntando como você lidou com esse distanciamento. Então, deixa eu abrir um pouquinho. O secretário vai fazer de educação, vai fazer uma reunião com os seus gestores imediatos, coordenadores, equipe técnica imediata. Use essa sequência. O coordenador vai fazer uma reunião com os diretores ou com os professores e diretores. Pensa nesse roteiro. Não sou dono da verdade. O meu e-mail está lá para a gente poder conversar. Se quiser perguntar pelo Instagram, eu vou te responder também. Então, como você lidou com o período de distanciamento? Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual foi a pior e a melhor parte? Não existe só lado ruim, não existe só lado bom. Tá? Então, veja, qual foi a pior e qual foi a melhor parte. Outro, quais reflexões surgiram? O que você aprendeu? Qual a moral da história? O que é que você pode tirar desse seu recolhimento, desse seu isolamento social? Tem que refletir, não é acordar, fazer atividade e dormir e não pensar. O cérebro morre. Descobriu alguma habilidade ou talento? O pessoal está descobrindo N coisas, habilidade de culinária, musical, fotográfica, tantas coisas. Então, é importante que habilidade. Então, você vai com muito jeitinho, não force nenhum aluno, nenhum colaborador falar, mas deixe à vontade. Pelo menos uma coisinha ele tem que participar, isso faz bem. Perspectiva futura, como você acha que vai ser daqui para frente? O que você pretende mudar na tua vida, na tua casa, na tua profissão? Então, isso são pontos extremamente importantes para iniciar um diálogo a respeito da reflexão do acolhimento. São 5 dicas que eu estou deixando aí. Posso deixar mais algumas posteriormente. Bem, para encerrar esse módulo inicial de acolhimento, que é tão enfatizado e tão necessário nesse momento, eu vou trazer uma colocação
que é muito, muito, muito importante. Não é? Como lidar com os efeitos do confinamento? Refletir como lidou, repetiu o slide, não era você. Rotinas positivas. Como lidar com os efeitos de confinamento? Rotina positiva. Procurar pequenos prazeres, já falei na síndrome de burnout. Ler um livro, ouvir música, resgatar habilidades culinárias. Vá buscar rotinas positivas no seu dia. Praticar atividade física, insisto, principalmente aeróbica, dentro do que for possível. Hoje mesmo, ouvi uma amiga minha dizer, olha, a médica mandou eu fazer 30 minutos de atividade física. Nossa, você está bronzeada. Então, atividade física, principalmente aeróbica, não consegue, enche a garrafa de refrigerante que você comprou de água e faz exercício. É musculação, não é aeróbico, mas está valendo. Muito, muito importante para o nosso relógio biológico manter a rotina de horário para suas atividades, para trabalho e estudo, é a mesma coisa, né? Para descansar, horário de alimentação, esse descanso é horário de sono. Não é porque você está em casa que o teu filho pode dormir qualquer hora. Então, tudo isso é muito, muito, muito importante de estabelecer rotinas de horário para o seu relógio biológico sofrer o menos. Senão vai começar a mexer com o quê? Com o seu apetite. Vai começar a alimentação lá. Veja, alimentação. Tem gente que está diminuindo a quantidade de alimentação e tem gente que está comendo muito. Mas tudo isso é o relógio biológico que está interferindo. Começou o seu relógio biológico interferir na alimentação, vai começar a interferir no funcionamento intestinal. E aí começam os agravantes, não é? De sistema circulatório, todos eles que vão te predispondo à perda de qualidade de vida, qualidade de saúde. Expressar sentimentos. Com delicadeza, converse com os seus filhos, peça que eles expressem o que você está achando, você está sentindo no olhar dele, está sorrindo mais, está sorrindo menos, está sério, está se isolando. É muito importante que todos nós tenhamos momentos de isolamento, porque a gente fica 24 horas junto, vai dar choque. É importante que em determinados momentos você saia, que você tenha o seu confinamento particular, individual, para si, para você. Esse é importante. Tomar consciência de que precisa um tempo, né? Já falei, para se ajustar. Cada um tem um tempo. Alguns vão superar tudo isso muito rápido, alguns não vão superar rapidamente, vão sofrer esse efeito lentamente. Isso é um problema particular, isso é um problema de cada um. Isso é muito interessante. Considerar as aprendizagens que ocorreram nesse período. Não ver só o lado negativo, ver o lado positivo. E encerrar, acolhimento e eficiência. Professor, com muito carinho, com muita atenção, com muito, muito carinho, eu tenho que colocar esse slide aqui. Embora o acolhimento seja indispensável no processo educativo, o bom professor tem que ser competente tecnicamente. Porque a sua competência técnica vai fazer o quê? A sua competência técnica. A sua competência técnica vai fazer com que você encante o aluno. O professor é um encantador. E ao encantar o aluno, você deu o primeiro passo para o acolher. Dando o primeiro passo para acolher, você abriu as portas para ele aprender. E aí a coisa flui com um trabalho mais suave para você, professor, porque você merece esse trabalho mais suave, mais tranquilo, que é importante. Tá? Vou falar mais. Rosana, a palavra é sua.
Muito bom, professor. Eu tenho duas perguntas aqui, uma da professora Ângela Azevedo, do município de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, e ela pergunta: como trabalhar a empatia no retorno das aulas presenciais na educação infantil? Em Vilhema. Tá. Ângela, como trabalhar a empatia na, na educação infantil? Olha, não muda muito, muito, muito. Ontem eu tive a oportunidade de observar uma criança de 4 anos, um pouco mais próxima, e uma outra que provavelmente essa não houve um contato direto com ela, mas provavelmente 3 anos. E foi muito gostoso o contato com essa menina de 4 anos, porque os pais também eram bastante empáticos, não é? Como nós já falamos, ficou ali que a criança é muito do fruto do ambiente em que ela vive. Então, você pode trabalhar, Ângela, eu gostaria de falar muito sobre isso. Tenho tempo, né, Rô? Não precisa cortar minha fala, hein? Mas controla o meu horário. A Bia está me falando que já são 6 horas aqui, minha secretária aqui já está me sinalizando. Então, veja. Ô, Ângela, trabalhando a empatia com as crianças do infantil, uma boa técnica que existe, né, é a contação de histórias e pedindo para se colocar no lugar, mudando até o teor da história. Trocando objetos com os amiguinhos, já é empático, dizer o que ele mais gosta, isso. E você daria para ele? Sim. Então eles vão trocar objetos. Você pode, por exemplo, numa história infantil, perguntar: o, o animal, o passarinho comeu a minhoca. Coitado da minhoca, a minhoca morreu. Mas o passarinho precisava comer a minhoca para poder viver, era o alimento dele, ele precisava comer a minhoquinha. Então, de tal maneira que você vai usando alguns exemplos lúdicos e você consegue trabalhar a empatia nas crianças, né? De se colocar no lugar do outro. Ela está brincando com esse brinquedo, você quer. Ponha-se no lugar dela, com outras palavras, palavras adequadas a cada idade. Você gostaria que alguém pegasse o brinquedo que você está brincando? Mesmo agora, cada um vai ter o seu material escolar, então não vai ter tanto a divisão, mas trabalhar as trocas, eu acho que é por aí. Depois, qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo e eu vou te passar mais algumas dicas aí. Ou passo e eles colocam para todos aí de vocês. Eles avisam onde é que vai estar isso aí. Tem uma série de regrinhas, mas não muda muito. É sempre se colocar no lugar do outro. O que vai mudar são os tipos de exemplos. Só isso, basicamente. Espero ter ajudado um pouquinho. Rô, sua Ajudou segunda sim, pergunta. professor. Ajudou Se a sim, com certeza. Ângela quer mais alguma coisa, depois ela retorna aí para você. Ok. A outra pergunta é: sou a professora Sueide, do município de Petrolina de Goiás, e como coordenadora, como posso estar fazendo esse acolhimento à distância e manter um vínculo afetuoso com os alunos? Que legal. Não tem problema. Vou responder agora. Eu ia comentar isso dentro de professores. Rô, só uma observação. Quanto tempo mais você vai me dar para eu saber quanto eu me alongo aqui, que eu tenho que falar ainda gestor, professor, estudante, família? Quanto tempo você me dá? Olha, Meia hora? professora, assim, Vai? nós já estouramos o horário, mas nós estamos aqui com 100% dos participantes. Então, eu acredito que todos estejam gostando bastante da palestra, então vamos deixar aí mais uns 20 minutinhos, pode ser? Se Aí, o vou correr. pessoal achar que é, se o pessoal achar que é muito extenso, se manifesta no chat, por favor, que aí eu policio o professor, ok? Tá. É... Suedi.
Suedi, olha, isso aí é maravilhoso. Uma das propostas que eu faço para você está bem flexibilizado como utilizar a carga horária pelo parecer 11. E o 5 também disponibiliza bem isso. Precisamos tomar cuidado, não é? Com as atividades. As atividades para as crianças de 0 a 3 pela via eletrônica não tem muito efeito. Acima disso, não é? Em qualquer momento, mas se o grupo estiver aí, eu proporia que tivesse um pouco de atividade, interrompe, eu pude acompanhar a aula das minhas netas de 6 anos, foi muito bacana a interação, até eu mesmo interagi com as professoras. Foco. O que eu diria para você? Faça uma contação de história. Leia uma história para elas, se possível, se fantasie, faça alguma coisa, vista, põe um laço na cabeça, não tem onde arrumar fantasia, professor, põe um lação na cabeça, põe uma flor, sabe? Então eu acho que a contação de história agora é um ponto de você estabelecer um vínculo afetivo com elas. E pedir, extremamente importante, em todos os segmentos, não só no seu infantil, mas excelente pergunta, mas pedir também que elas falem o que elas estão fazendo de bom, o que elas aprenderam, se elas estão ajudando a mamãe, se ela está brincando de boneca, como é que chama a boneca dela. Ou seja, como se tivesse presencial. Sabe quando você vai visitar alguém ou tem aquela criança extremamente participativa? Então, eu acho que esse é o momento de ser bem natural, né? A simplicidade é tudo nesse momento, né? Como diz, é duvidoso a origem, quem é o autor da palavra, mas se quiser pensar na Coco Chanel, né, o menos é mais. O menos é mais, né? O máximo da sofisticação é a simplicidade, como já dizia Leonardo da Vinci. Então, Suedi, eu acho que seria por aí, estabelecendo esses vínculos. Tudo bem? Você também e todos que quiserem continuar depois com algumas dúvidas vão entrando em contato comigo aqui. Muito bom. Posso seguir, Rô? Tem mais alguma pergunta? Um reforço da Ângela? Ângela quer mais? Ângela, a gente continua conversando, meu amor. Oi, Tudo Rô. tranquilo, professor. Pode continuar, tá bom? Então, tá bom. Bem, gestores escolares, como eu já disse, né? Todos somos gestores. Cada um dentro da sua esfera, mas todos são gestores. Mas esse recado aqui, inicialmente, é para o gestor maior. Por exemplo, para o secretário, não é? O Conselho Nacional de Educação colocou 3 fatores. Engraçado que ele fala e citou isso rapidinho e não citou muito mais. 3 fatores que vão determinar a aprendizagem. 1, qualidade do acesso e oferecimento de conteúdo, não é? Impresso ou eletrônico, esse é o 1. O 2, extremamente importante, é apoio domiciliar. Sem o apoio família, sem o apoio domiciliar não vai acontecer nada. Nós precisamos desse apoio domiciliar, tá? Depois vou fazer uma proposta, já fiz em outras lives, para que, se você precisar, corra atrás de mim, não tem custo. Para quê? Para a gente pegar a rádio da sua cidade e fazer algumas mensagens para a família. Guilhermino, vou falar com você. 3, grau de engajamento do estudante. Então, você vê que o Conselho Nacional de Educação, no tripé que ele armou inicialmente, ele coloca que seria de responsabilidade, entre aspas, da escola, que é a qualidade do acesso, sobre todos os aspectos, da qualidade do material produzido, de como ele está sendo transmitido, etc. E há também a distribuição física de material. Os outros 2, veja, a família e o próprio aluno. Então, isso é muito importante. Para os gestores escolares, né,
eu gosto de imaginar o seguinte, imaginem comigo, tudo começando. Então, veja, o primeiro local, provavelmente de grande convivência pública, vai ser a escola. Vai ser a escola, não é outra. Você vê que o campo de futebol está sem torcida, tudo é o campo de futebol. O secretário, com o apoio da sua equipe técnica, coordenadores e técnicos administrativos, ele tem que coordenar todas as ações que estão no parecer 5 e 11. Eu convido os professores, se não leram coletivamente, que façam uma leitura disso. É interessante. Se espremer as 28 páginas do 11, sobra 16. O secretário e professores sempre tem que começar fazendo o quê? Acolhendo seus colaboradores. Colhendo a opinião, tem que chegar, né, ao secretário, tem que chegar ao diretor da escola, tem que chegar ao coordenador, a opinião do público que o cerca. E aquilo que nós falamos ali, dialogar a respeito das experiências, dialogar a respeito das experiências vivenciadas, que ficou lá para o aluno, você usa. Lembrar que cada pessoa tem o seu ritmo de retorno, tá? Então, veja, todas as ações descritas nos pareceres, não é, estão fundamentadas na BNCC. Todas as ações que a escola vai tomar tem que estar de acordo com a BNCC. E o secretário tem que receber dos dois lados, não é, da escola a informação e levar para a informação. Então, eu fico imaginando, eu fiz assim, né? Uma tabelinha, quando eu fui proprietário de escolas, sócio de escolas, eu gostava de simular o passo a passo. Então, a primeira coisa, quando vão voltar às aulas? Incógnita. Não temos uma resposta oficial. Como será essa volta? Dividido, não. Uma coisa nós temos assim um 95, 96% de certeza. A volta será híbrida. Metade da sala foi assistir a aula hoje, metade viu online. Então, isso é uma coisa assim que vai estar interessante aqui. Depois, o secretário tem que observar o quê? Todas as práticas ele tem que estar lendo ali. E a grande preocupação, sem dúvida, é com a saúde. Hoje, aqui em São Paulo, ficou determinado que a família e o aluno decidem se ele volta ou não para a aula presencial no dia 8 de agosto. Então, isso é muito importante. Então, o secretário, coitado, ele vai ter que repensar no transporte, se é terceirizado, se a empresa vai cumprir, ele vai ter que pensar num planejamento de orçamento. Secretário, diretores, criem equipes, criem grupos. Nós estamos fazendo assim na universidade. Tem um grupo cuidando das regras de higiene, tem lá, também foi publicado pelo Ministério da Saúde, a gente disponibiliza, provavelmente o Etapa pode disponibilizar. Então, as regras de higienização, espaçamento, tudo isso é uma descrição física. Não vou me alongar, eu acho que eu tenho outras coisinhas ali. Secretário, o valor, secretária, o valor dos grandes homens, das mulheres, vamos dizer assim, o valor dos grandes gestores, né, se mede pela importância do serviço que eles prestaram à humanidade. Voltaire. E é isso daí, né? Nós tivemos um piccolo probleminha aqui de som, não vamos arriscar por conta do horário. Estão vendo que tem um microfoninho aí. Nós íamos tocar uma musiquinha da Tina Turner em homenagem a vocês, educadores. Que é aquela You are simple, the best than all the best. Vocês são simplesmente os melhores dentro dos melhores. Vocês, educadores, são melhores, vocês estão mostrando isso, não é? De um dia para o outro, caíram aí num balaio, coitado, que foi uma loucura, vocês. Vamos deixar o secretário tomando conta de tudo isso. Quem quiser, eu passo depois o passo a passo. Professores, eu gosto muito do professor Águia, não é?
A águia paira nas alturas não para olhar as pessoas de cima, mas para estimular as pessoas a olharem para cima. O professor tem que fazer o aluno olhar para o futuro, olhar para frente. Quando eu penso nos professores, então o secretário cuidou da estruturação. O que é que está na competência, no comprometimento do professor? Primeiro, as prioridades pedagógicas. Vamos elencar o que é prioridade dentro do objetivo para cada ano, o que é que realmente o aluno tem que aprender. Isto é coletivo. Isto é coletivo. E respeito, como sempre aparece no parecer, ele sempre respeita o que vocês adotarem. Talvez o Etapa tenha feito uma orientação, vocês se reúnem, professores que estão diretamente com os alunos, conversam com as formadoras, mas façam um elenco do que realmente é importante para cada série, para cada conteúdo. Tá? Então, isso é importante. Então, estou imaginando que o professor chegou, a primeira coisa que ele vai fazer. Segunda, a avaliação diagnóstica. Dentro daquilo que vocês acharam que é o melhor, fazer uma avaliação diagnóstica. Estudos têm mostrado que o período de férias nos Estados Unidos, férias de verão, quando o aluno chega, ele esqueceu 38% da matéria. Esse período está sendo drástico, porque você vê, nós nem começamos e interrompemos. Então, eles tiveram muito pouco. Então, veja, isso é muito, muito importante, a avaliação diagnóstica de todas essas aulas que vocês deram, todo esse material que vocês elaboraram, o que ele realmente aprendeu, o que ele pensou. Diante dessa avaliação diagnóstica, aí vocês vão fazer o quê? Planejar, refazer, rever o planejamento anual. Isto daqui não vai dar para dar. Elencamos que não era de extrema importância. Ele vai para uma atividade paralela. Tudo que eu estou falando está de acordo com o parecer. Vai para uma atividade paralela. Ele vai fazer um trabalho, ele vai fazer uma atividade, alguma coisa ele vai te entregar aquele conteúdo. Então, esse é um ponto importante. É enfático, não é, que o professor deva fazer o quê? Elaborar um plano de recuperação. Você fez a avaliação diagnóstica, então estou pensando eu no caso clínico, não é? Qual a prioridade? A saúde do paciente. Então vamos examinar. Fiz a avaliação diagnóstica, você, professor, fez a avaliação do conteúdo ensinado. Aí não adianta eu ter o exame de sangue e falar para você está com anemia. Você não vai fazer. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o quê? Elaborar um plano para curar a sua anemia. O professor tem que elaborar um plano de recuperação. Esse é um ponto importante aqui, tá? E tirar o que não é importante. Ele vai me entregar aquilo de uma outra maneira. Isso tudo que eu falei até agora, eu posso fazer uma sugestão, se vocês me permitem. Os professores do primeiro ano, eu ia fazer um discurso sobre professor, que ele foi jogado de um dia para o outro, mas deixa eu focar aqui por conta do horário. Tem professor com maior e com menor desenvoltura. Reflitam sobre isso na gravação das aulas, tá? Então, o que acontece? Nessas atividades, vocês reuniram no seu município os professores do primeiro ano. Elencaram o que é importante. Tem aquele 1, 2, 3, 4 que trabalham muito bem? Eles vão fazer a gravação. O professor daquela sala vai aparecer no início, dando um oi, moçada, tô ali. Aí ela fala do professor que vai apresentar a aula, parará. E no encerramento, isso é muito importante. Bom, mas espera aí, eu que vou ficar trabalhando muito? Aquele professor que não participou da gravação, eles têm feito o quê? Eles têm feito a correção dos trabalhos, que é enfático que eles têm que ter retorno. Tem que ter uma avaliação, retorno.
Eu estou com uma escola seguindo este protocolo e tem sido muito legal. No começo, os alunos estranharam que não era a professora. Aí ela passou a ficar ali ao lado da colega, ajudando em algumas atividades que eram feitas no infantil e no Fundamental 1 numa mesa. Então, isso ajudou bastante, refletir sobre esse aspecto. Agora, veja, nós estabelecemos a prioridade, fizemos uma avaliação diagnóstica, propus um plano de recuperação dos alunos e vamos seguir. As aulas daqui para frente, presencial ou não, ela tem que ter uma outra cultura de aula. Ela tem que ser uma aula mais descontraída, uma aula mais leve, não me gerar estresse o mínimo possível, começar com aquele acolhimento, aquelas questões que já mostramos nos slides, tá? Extremamente importante. E as aulas têm que ser mais lúdicas, então usar metodologia ativa. E eu sugiro de todas as metodologias, respeito, estou te dando a minha opinião. Qual? Fazer a sala invertida, no retorno à aula, onde os alunos vão trabalhar. Comecem com meio conteúdo daquela aula, trabalhando, sentir o que vai dar para esticar, estica. Se eles estão patinando, segura, mas vai na velocidade de cada um. Tá? Isso é bastante importante. Com relação à avaliação, nós, como professores, sempre pedimos, vou pedir uma água aqui, eu Bia, dá uma água para mim, por favor. Nós sempre brigamos por uma avaliação continuada. E eu acho que o melhor instrumento de avaliação continuada, que pesa menos para o professor, é o portfólio, que aparece uma citação no parecer 11. Então, veja, a confecção do portfólio pelo aluno, você tem um material físico para ver as suas necessidades, reforços, aceitação ou não. Então, esse documento, outra coisa que precisa ficar muito claro, professores, é o registro dessas atividades para poder efetivar como carga horária. Isso é muito importante, tá? Avaliar a efetividade do ensino remoto. Juntar com o aluno o que foi bom, o que foi ruim e usar isso tudo para fazer a correção. Extremamente importante, manter um plano, manter um veículo de comunicação com a família. A família precisa saber o que está sendo feito. O professor também poderá ou não voltar às aulas. Uma série de problemas, coitado do secretário e da diretora. Grupo de risco, não me sinto seguro, tudo isso. A síndrome de burnout foi muito bem colocada pela equipe do Etapa naquela outra fala que nós tivemos. Se tiver disponível, assistam novamente. Mas, professores, prestem atenção na sua emoção. Você está pronto para votar? Você está forte? Se o aluno chorar, você vai chorar? Abraça, mas não chora muito. Ah, mas não posso abraçar, mas vai ser rapidinho. Ou então bate as duas mãos na dele. Você percebe? Agora tem um ponto que é muito importante que todos saibam. Que as professoras, não é, que voltaram para suas atividades, para as práticas educacionais, ao mesmo tempo, a mulher sempre teve jornada dupla ou tripla, mas ela tinha alguém que ajudava no serviço de casa, muitos de vocês. E agora você não tem, porque ela não pode vir para a tua casa. Está em quarentena também. Então, diretamente duplicou, por isso que aí o teu lado, teu filho, teu marido tem que compartilhar os serviços domésticos, para o crescimento deles. Isso é extremamente importante. Então, professora, a senhora está sobrecarregada. Caiu no teu colo, dia 11 de março, Organização Mundial da Saúde diz lá, estamos no estado pandêmico. Tem estado que parou no dia 13, tem estado que parou no dia 16, 18 e não parou. Mas o que aconteceu? De uma hora para outra, nós que gostamos de pensar formatado, nosso cérebro é assim, ele desformatou.
Por quê? Porque eu não via luz. O camarada que está preso, ele sabe, eu vou sair da cadeia daqui 5 anos. Do jeito que está, vai começar a semana que vem. Não vai mais. Vai começar na outra. Não vai mais. Isso te gera uma insegurança pro gestor, pro professor, pro aluno, para a família, para todos. Isso é uma cadeia que não tem fim. Então, isso é bem interessante, é bem importante de nós abordarmos isso daí. Tá? Então, vale a pena nós estarmos unidos nesse momento. As professoras tiveram o estresse de não saber a tecnologia, as professoras tiveram estresse, e o aluno também, por não ter recursos técnicos, o computador era muito ruim, ou não tinha rede, ou não era suficiente, não tinha apoio. Então, uma série de fatores ocorreram e a professora ficou ansiosa demais. Como preparar essa aula? Como fazer tudo isso? Como me virar? Não é? Eclodiu de uma hora para outra. Por isso que eu falei, né? You are the best, them best. Vocês são as melhores entre os melhores. Vocês fizeram. Vocês fizeram. E o teu medo é o medo que foi detectado no professor da Suíça, da Europa, Portugal, França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não é coisa de Brasil, não. O mundo passou por isso. O mundo passou. Então é muito importante. As angústias foram as mesmas e a gente achava que eles eram bem desenvolvidos. Agora a pandemia igualou, né? Mostrou que tem aluno que não tem computador. Mostrou professor que não tem Wi-Fi em casa. Percebe? Lá na parecer tem a estatística. Como eu já disse antes, professor, não complique, não é o momento de complicar. É o lúdico, é o prazeroso, é uma aula alegre, feliz, que isso vai empatizar. Não é? Usar o simples. Como eu falei lá, o máximo da sofisticação é a simplicidade. Não é? É assim. Eu acho que isso é importante. Eu sou assim, tá? É ser simples. Um recado para os estudantes e para os seus filhos. Começamos por Shakespeare. Chorei quando não tinha sapato. Parei de chorar quando vi um homem sem pernas. Shakespeare. O aluno também foi pego, não é? De uma maneira repentina, abrupta. E muitas vezes o que aconteceu com esse aluno, se nós abordarmos, ele não tem recursos tecnológicos. Ficou provado que a maior parte tem celular, mas não tem notebook, um instrumento de trabalho em casa. E o celular dele é da moda. O pacote dele não é o suficiente para garantir que ele tenha atendimento remoto. Tudo isso são fatos comprovados. Não é? Muitas vezes, onde ele mora não tem Wi-Fi. Estou vendo reportagem aqui de mães que levam as crianças até a escola para ficar lá no pátio usando o Wi-Fi da escola. Ah, mas é o meio. Não vamos recriminar essa mãe. Está todo mundo muito longe lá no pátio, pela reportagem que nós vimos aqui. Não é? A administração foi até sensível a isso. Tem 1 ou 2 alunos dentro de uma sala de aula. A salinha dele, né? O pessoal perguntou da empatia também. Nós vimos aqui na região de Campinas uma escola que fez uma festa junina na rua, ali com as barraquinhas, os professores fantasiados, professores aqui que estão indo na frente da escola e o pai passa para a tia Maria, vai estar na porta da escola das 9 às 10. Aí passa, oi tia, eles ficam todos contentinhos, principalmente quando vão buscar as atividades. Então, gente, tudo isso é geral, não é uma coisa nossa, isso é uma coisa mundial. Se eu tivesse que falar com os alunos, eu diria, primeira coisa, meu amigo, para de chorar, que é o Shakespeare. Segundo, assume as suas responsabilidades de ser um propagador dos protocolos de segurança. Você tem que usar os protocolos de segurança. É extremamente importante. E propagar, isso é importante. Aproveitamento versus desafios tecnológicos. Acho que eu já acabei falando, atravessei na minha fala,
que o aproveitamento está dependendo muito daquilo que a escola entrega e das condições tecnológicas que o estudante tem para receber. Daí a grande discrepância que se fala muito das classes sociais dos meios da escola pública e particular, não é? Então isso é muito interessante, né? O que é que ele tem? E eu fico abismado que eu venho falando isso desde maio. Por que que as televisões, TV Cultura, Futura, não colocaram um programa único, que é o mais democrático meio de transmissão? Todos têm televisão em casa. Todos. É uma parcela de 2% da população com criança que não tem TV em casa. Onde é que está a gestão aí? Percebe? E existe material excelente. Tem muita gente aprendendo coisas com Peppa Pig, indo voltar lá, mas aí precisa de um canal fechado, muitas vezes. Tá? Mas no canal aberto, cadê as nossas TV Culturas? Cadê? Cadê? Vou mudar porque eu fico bravo. Confinamento social e estresse. Temos que respeitar o problema do aluno nesse momento. Ele está confinado, aquilo que nós conversamos, o grupo social dele, a sua sociedade, os seus amigos, a sua paquera, tum, evaporou, virou éter. E o que aconteceu? Ele não tem mais com quem falar a mesma linguagem, né? E eles, os meninos ali do Fundamental 2, séries terminais do 2 para o médio, estão começando a ebulir os seus hormônios, eles querem ir bonitinho na escola, estão todos com problemas. Até isso a gente já está começando a pensar nos problemas de reprodução. Percebe? É muito amplo. Então, eles estão passando por um estresse emocional que vai interferir na saúde física e mental desses alunos. Por isso, a necessidade da escuta. Não force os alunos a falarem, mas deixe que eles falem naturalmente. Para os estudantes, nós temos que reservar dois ambientes para escuta. Um ambiente comum, que é a sala de aula, aquela reuniãozinha, um círculo, cada um no seu cantinho, falando. E um ambiente reservado, privado, onde ele vai falar ou com a diretora ou com a psicóloga. Nesse momento, as prefeituras, se o secretário souber enfatizar bem a importância que o psicólogo está fazendo. E emprestar de outras unidades. Emprestar da serviço social, emprestar psicólogo da saúde. Eu tenho um município aqui perto, no sul de Minas Gerais, que 4 psicólogas da cidade estão dando apoio para os professores e para os alunos gratuitamente. Fizeram uma reunião, o que abordar, qual teor, estão fazendo. Está na hora da sociedade disponibilizar. Então, a necessidade de escuta. Procurei resumir do resumo resumido. Quais os sinais que você tem que observar no seu aluno, no seu filho? Sentimentos. Ele está ansioso, está nervoso, está triste. A irritação e o mau humor está mais intenso que o habitual. Ele está mais mal-humorado. O jovem é o mal-humorado, né? Adolescente é mal-humorado. Ele é irritado. Mas talvez ao atribuir as tarefas, houve uma primeira recusa, uma segunda recusa, na terceira há uma meia aceitação, na quarta há um 75% e na quinta há 100% de aceitação da colaboração nos trabalhos. Tá? E é natural que ele se sinta desmotivado, porque ele não está vendo a luz no fim do túnel. Nós não estamos vendo. Para ele é muito mais severo. Não está vendo ali a luz no fim do túnel. E isso o angustia. Ele não sabe definir os sentimentos. A ansiedade é um conjunto de ações, de fatos que geram nervosismo. A angústia é quando você não sabe definir o que é que você está sentindo. E por que eu vou fazer isso? É extremamente importante que a gente coloque para eles o porquê.
Alterações nos pensamentos e comportamentos. Isso é um pouquinho mais delicado, né? Para quem não está acostumado a fazer essa observação, notar. Mas o mais simples é perceber a alteração na alimentação. Está comendo muito, está comendo pouco, a tendência mais para o doce, percebe? Já sinaliza. Doce e cérebro têm uma estreita relação. Perceber se ele está dormindo bem, procurar dormir no horário, limitar, uma vez que ele já passou o dia todo em contato com a tela, com o seu eletrônico, tirar isso para ir dormir, assistir um bom filme junto, conversarem, rir, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, tudo isso vai ajudar. E nesses jogos, você é capaz de observar a concentração. Às vezes eu falo, né, para jogar um rouba-monte, um jogo de baralho, alguns pedagogos arrepiam, mas é o baralho não é pecaminoso, se você sabe como jogar. Sabe? Joguei com a minha neta de 3 anos, ela aprendeu a jogar rouba-monte e ela olhava a minha carta e via que o outro tinha já, foi numas férias chuvosas na praia. Então, é um momento nesse jogo de concentração, dominó, dama, e o jogo de baralho que vai ajudar mesmo, para você medir a concentração. Os relacionamentos interpessoais estressados, não é? Realmente, esse confinamento, quando ele passou muito tempo, ele não estava acostumado a conviver com a família muito tempo, e nem a família acostumado a conviver com ele muito tempo, além dos problemas de recursos financeiros, de perdas, né, luto, condições de desemprego, baixa de renda, tudo isso gerou um estresse intrapessoal para cada um, que quando se aproximaram os intras, cada um com o seu intra, começou a fazer intersecção e acaba dando um estresse interpessoal. Então, prestar atenção se o aumento de conflito na família aumentou. E nos colegas. Detalhe, na família é para ter um aumento no conflito. Por quê? Porque passaram a conviver mais horas juntos, tá? E aquele sentimento de se sentir excluído. Ninguém me liga, ninguém me fala, não tenho com quem conversar, não tenho amigo, tal. Incentive ele ir atrás. Ele dá o primeiro passo. Tá? Telefona para o teu primo para saber como ele está, telefona para o teu avô, é assim que começa. Sintomas físicos. Isso é bem detalhe, né? Tem vários fatores que interferem, mas a dor de cabeça é o primeiro sintoma, mas nós temos que lembrar que a exposição prolongada na tela pode dar cefaleias, as dores de cabeça, postura incorreta na frente da tela, no sofá, na cama, pode dar dor de cabeça. Náusea já seria um ponto um pouco mais agravante, que pode ser decorrente das dores de cabeça. E o desconforto geral que eu estou sentindo, que eu não sei o que é, muitas vezes será decorrente da angústia que ele está sentindo. Então, esse é um ponto interessante da gente observar. Obviamente, se esse desconforto for acompanhado de uma queixa respiratória, de uma pequena alteração de temperatura, sem dúvida, sair correndo procurar o serviço médico. Para a família, é isso aqui que eu vou falar agora com as famílias em Araçatuba. A aprendizagem não acontece somente no ambiente escolar. A aprendizagem não é só na escola. E vê que o Conselho Nacional de Educação colocou em um dos tripés que o apoio familiar é um fator importante para a aprendizagem. Era isso que eu gostaria de falar para um radialista aí da tua cidade. Algumas coisas nesse sentido. Vou começar acolhendo, mas vamos chegar nisso aqui. Diálogo com empatia. Né? A família tem que se colocar no lugar do filho, é importantíssimo, ser empático agora, é muito importante. Nesse momento, é importante. A família está junto da escola e família. Por isso que se insiste várias vezes no documento de que tem um plano, não é, de informação do que está acontecendo na escola.
Acabei de fazer uma outra live para uma outra Secretaria de Educação e a professora colocou. Eles estão dizendo que nós estamos terceirizando o serviço para a família, uma coisa ou outra. Eu gravei uma mensaginha que eles vão colocar no ar lá. Então, veja, é importante a família ver que vocês estão fazendo o melhor. Como eu falei, não é? Você tinha a sua secretária do lar, hoje está sem, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, passar roupa, limpar a casa e gravar as suas aulas e tocar conta dos seus compromissos. Mas eu já fazia isso antes, só que o ambiente, no momento, é um ambiente que leva mais tempo para você fazer, por várias razões. Pela falta de habilidade com a gravação da aula, pela própria atenção e a desatenção. Ou seja, parei porque eu vou cuidar do filho, parei porque eu fui cuidar do marido. Toda essa desatenção faz com que você demore muito mais para concluir a sua atividade escolar, que você precisa ter normas para isso. A família precisa saber se o filho se sente seguro para voltar ou não às aulas. Qual é a opinião dele? Tem nessa apresentação vários links para você puxar uma conversa com eles. Conte a história da sua família. Filho, sabia da história do seu avô? Vamos brincar. Quem sabe a história da família? Quantos irmãos eu tenho? São casados com quem? Tarará. Tudo isso vai gerar um contato. Extremamente importante para vocês é filtrarem as notícias. Para de ouvir notícia ruim. O controle remoto está na tua mão. O controle remoto está na tua mão. É você que desliga e que muda de canal. Você não merece ficar ouvindo aquilo que não vai te fazer bem. E principalmente as crianças, não é? De 0 a 3, 0 a 4, 0 a 6, não tem noção. Mas dos 6 para cima, já começando a segunda infância, ele já começa a ficar com medo da morte, com medo de perder alguém. No íntimo, ele tem esse medo. Eu tenho um outro contato com uma outra criança de 14 anos que ela está com muito medo. A irmã de 6 não tem, e o de 14 tem, porque há diferentes interpretações. Ele já vivenciou a perda, a pequena também, mas não teve noção. Então, filtre notícias, não fica ouvindo. Aqui em Campinas, a televisão fala cada uma das grandes cidades. Hoje morreu um em Charqueada, 2 em Piracicaba, 1 em Limeira. 34 cidades? Para, eu não preciso saber disso. Põe lá no seu site, se eu quiser o acesso. Para, me fala coisa boa. Isso me deixa doente. Para com isso, filtre as notícias. Lembrar aos seus filhos que há regras de convivências. Isso é extremamente importante. Existem regras de convivências, além das regras estabelecidas pelo protocolo de convivência. Protocolo de higiene e protocolo de convivência. Protocolo de saúde, de higiene e convivência. As regras. Isto é importante. Isso é importante. Se ele quer voltar à aula, vocês querem voltar para a aula logo? Quero. Então, saia quando necessário, use as máscaras, use tudo isso. Quanto mais nós colocarmos em prática, mais rápido voltaremos à aula. Reforçar a importância de cumprir os protocolos. É isso que eu estava dizendo agora aí para vocês. Família. Professores, o comportamento das crianças menores, aquelas que estão no infantil, séries iniciais, na volta elas poderão ter um comportamento reativo, porque passou muito tempo com a família, não quer, ela está louca para ir para a escola, mas a hora que você levar à escola, elas poderão ter todos aqueles sinais. O choro, o medo, a mãe vai ter que ficar ali, como no primeiro dia de aula. E isso é normal que ocorra. Fora a pandemia, eu sempre digo, não é? Para as famílias, acabou férias, mãe professora, o que vai fazendo? Antes de acabar as férias, uma semana antes, comece diminuindo o vínculo de proximidade horária,
vai se distanciando um pouquinho, porque você vai voltar para a escola, vai voltar para o trabalho, e ele não registra isso. Até ontem você ficava comigo o tempo todo, agora não fica. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Esperem uma pequena mudança no comportamento das crianças menores. Bem, professoras, paixões da minha vida, oxigênio no meu sangue, os professores também. Desculpa ter alongado tanto, mas são tantas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Corri um pouco no final. O Adriano já conversou comigo e nós combinamos que todo esse material vai ficar disponível para vocês, para que você faça uma segunda leitura, para que você reflita. Não sou o dono da verdade, mas estou aqui para trabalharmos no coletivo. Todas as escolas, ou secretários, ou todos os professores de primeiro ano daquela escola façam uma ação coletiva quanto às prioridades, e aí discutam com a outra escola, outra escola, outra escola. O seu município vai ser um município de referência. Tudo embasado na BNCC e no que está sendo preconizado pelo Conselho Nacional de Educação, e esperamos que no menor tempo possível a gente volte à normalidade e que o Ministério da Educação comece a caminhar fazendo aquilo que é a sua função. Quem tiver dúvida, nesse ano com C, deixa eu ver se eu consigo voltar lá para o primeiro. Quem tiver dúvida, vai lá, nesse ano com C, @mpcnet.com.br. Está aí na sua tela, tá? Comentários ou pelo e-mail ou no Instagram para vocês. Tá ok? Agradeço todas as manifestações que eu recebi, foi muito gostoso após a apresentação da síndrome de burnout. Gostaria de estar aí abraçando cada um de vocês e espero estar no seu município o mais breve possível. Tá ok? Desculpa por alongar tanto, mas ainda dá tempo de você relaxar, tomar uma cervejinha, conversar sobre todos esses assuntos aí com sua família. Rosana, é seu. Muito obrigada, professor Nino, pelas palavras, uma palestra muito esclarecedora sobre um assunto tão polêmico, né, que nós estamos vivendo, que é o retorno das aulas presenciais. E, assim, muitos elogios, não consigo nem ler todos os elogios e tantas palavras de agradecimento, e em nome do Grupo Etapa, eu também agradeço as palavras do senhor. Quero agradecer também a todos os municípios participantes, e não vou me alongar aqui, falando o nome de todos eles, porque foram vários, então, meu forte abraço para todos os parceiros e não parceiros. Gostaria de lembrar também que, de acordo com o nosso planejamento, na primeira quinzena do mês de agosto, nós teremos mais uma webinar, e em breve estaremos divulgando para vocês o nome do palestrante e o título da palestra. E os últimos recadinhos. Não esqueçam de preencher a pesquisa ao final da webinar. Quando a webinar for encerrada, vocês receberão uma pesquisa. Essa pesquisa é muito importante. Para os colegas que não conseguiram participar, peça para que eles fiquem calmos, que em breve nós estaremos disponibilizando a gravação dessa webinar para todos os professores, ok? E muito obrigada, um forte abraço e até a próxima vez. Professor Nino, um beijo, muito obrigada. Obrigado a todos aí do Sistema Etapa, Família Etapa, e os convidados que estiveram aí também. Agradeço aí, um abração para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus, fiquem bem.